Paz do Senhor, estamos aqui hoje com a segunda parte do nosso estudo sobre o fruto do Espírito. E antes de iniciar, eu gostaria de orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por esse início de semana, que a graça do Senhor seja conosco, que a alegria, a paz nós tenhamos nesta semana, que o Senhor nos dê graça, Senhor, sabedoria e continue nos ensinando, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero também ler o nosso texto áureo, né? Sobre o fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 em diante. E esse texto diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei, diz a palavra de Deus. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Por isso não há lei contra essas coisas, pois é o cristão que sacrificou a sua própria carne, ou seja, que resistiu a não resistiu às obras da carne, né? Que o apóstolo Paulo discorre a respeito um pouco antes, que fala da imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Né? Quem já sacrificou o seu corpo com respeito a isso, né? Essas coisas, esse fruto do Espírito, contra ele não há lei, ele já está livre. Mas, indo para o nosso estudo, continuando, né, o nosso estudo, nós queremos dizer que, falando biblicamente, o fruto do Espírito é sempre referente às nossas atitudes. Né? Ele diz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso tem a ver com as nossas atitudes. Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que toda árvore boa produz frutos bons, mas você só se torna bom nesse sentido aqui quando você conhece Jesus. Porque, na verdade, nós somos maus. Bom é Deus. Né? Mas quando Jesus entra nas nossas vidas, nós podemos ser tratados por Deus como bons. Então, toda árvore boa produz frutos bons. Todo aquele que se converteu ao Senhor também produz bons frutos no Senhor. Né? Porém, a árvore má produz frutos maus. Enquanto nós estamos no mundo, nós não podemos ou não conseguimos produzir bons frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus, né? E assim como a árvore má também não pode produzir frutos bons, disse Jesus. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Isso aqui é uma figura, uma alegoria do inferno. Aquele que resistia a Jesus, que veio ao mundo morrer na cruz para nos conceder perdão dos pecados, ou seja, para nos salvar do inferno. Então, todo aquele que rejeita isso, ele é lançado no fogo do inferno. Lá no final, no juízo final. Né? Assim, pois, disse Jesus, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Amém, irmãos? Então,
Essas devem estar sempre de acordo com os ensinos de Jesus. Essas o quê? Essas nossas atitudes, tá? Devem estar sempre de acordo com os ensinos, com o que Jesus nos ensinou. Para que possamos estar sempre ligados no Senhor e assim dar muitos frutos. Você lê isso no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 2 ao 5. E no capítulo 15, versículo 5, você vai ler lá, Jesus dizendo, porque sem mim vocês não vão poder fazer nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Então, as virtudes do Espírito Santo se manifestam na vida do crente através do fruto do Espírito. Novamente, a palavra de Deus, na Epístola aos Efésios, vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há discórdias, mas enchei-vos do Espírito. O fruto do Espírito constitui-se em expressões do caráter de Cristo em nossas vidas. Ele se constitui nas manifestações do caráter de Jesus nas nossas vidas. E isso nos torna mais parecidos com o Senhor, restaurando em nós a imagem de Cristo. A Bíblia fala que Deus quer que todos nós sejamos parecidos com Cristo, para que no final sejamos todos um. Não é parecido fisicamente, mas é espiritualmente. Em Romanos 8, nós vamos ler que, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E em Colossenses está escrito: e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isso através da manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas. O fruto do Espírito produz santificação, porque ele ajuda o crente a ser mais submisso ao senhorio do Senhor Jesus, através de uma limpeza pela palavra. João capítulo 15, versículo 3. Jesus disse: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. E essa limpeza, irmãos, essa limpeza se dá através da palavra e nos conduz à santificação. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida em que nós conhecemos a palavra de Deus, em que nós gastamos tempo meditando, buscando do Senhor as revelações da sua palavra, estudando, lendo, meditando, essa limpeza vai acontecendo em nós, e nós vamos sendo conduzidos, vamos sendo santificados pela palavra, porque na palavra você vai ler e vai meditar, e você vai ver coisas aqui que foram ensinadas por Jesus e pelos apóstolos, que não condizem com o que você vive. E normalmente, você que é um cristão sincero, claro, vai querer mudar, e vai pedir ao Senhor, e vai orar, e vai se esforçar, e vai deixar certas condutas que não agradam a Deus. Em João capítulo 17, verso 17, na oração que o Senhor Jesus fez
né? Pouco antes de ser preso e ser morto na cruz, né? Ele orou e orou por nós também, por todos aqueles que viessem a crer nele. E nessa oração ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade absoluta, a verdade insofismável é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por isso ela nos santifica, ela conserta o rumo das nossas vidas. Isso, irmãos, vai nos ajudar a dominar a nossa velha natureza. A nossa velha natureza, natureza caída, né? Que nós herdamos dos nossos pais, herdamos de Adão, né? Quando Adão caiu, quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e o pecado passou a todos, diz a palavra, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, né? Então, isso vai nos ajudar, esse conhecimento da verdade, vai nos ajudar a dominar esta nossa velha natureza, a natureza pecaminosa, a natureza de pecado. A palavra de Deus diz que nós devemos considerá-la agora mortificadas, pois somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, em 2 Coríntios, está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui tem duas coisas. As coisas antigas já passaram. Essa palavra aqui, no texto original, é a palavra grega parerkomai. E ela não significa passar daqui para lá, não. Ela significa passar de um estado para outro estado, né? Então, se alguém está escrito em Cristo, é nova criatura e agora vive num outro estado, numa outra condição de vida, sabe? Vive em novidade de vida, diz a palavra de Deus, porque as coisas todas passaram de uma condição para outra e agora se fizeram novas. E em Gálatas está escrito: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. A exortação aqui é para que mortifiquemos, sabe? Mortifiquemos os nossos desejos da carne, como diz lá em Gálatas, como diz aqui mais para frente, quando vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E termina dizendo: aqueles que estão nessa condição mortificaram, né? Ele diz aqui, os que são de Cristo Jesus mortificaram a carne com suas paixões e seus desejos. E termina com a exortação do versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí ele faz essa exortação antes: vivam no Espírito, vocês jamais satisfarão os desejos da carne, sabe? Nós jamais seremos derrubados pelas tentações que vêm a nós todos os dias se vivemos no Espírito. Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, sabe? O nosso corpo luta contra o nosso espírito, já transformado, já redimido, mas a carne, ela luta, porque ela tem desejos carnais, sabe? E porque eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. O resultado, irmãos, o resultado é uma santificação de dentro para fora, ou seja, do espírito, alma e corpo.
Nós vemos, portanto, então, que não são as obras que fazem o homem ser bom, sabe? O homem bom não é aquele, a pessoa boa não é aquela que... Boa nesse sentido, não é. Pode ser uma pessoa boa aos olhos do mundo, que faz muitas coisas boas, né? Mas assim, para Deus, o homem bom, a pessoa boa, não é aqueles que fazem boas obras. Não são as obras que te justificam e que me justificam, né? Mas o homem bom, o homem que já foi justificado por Jesus Cristo lá na cruz, este faz as boas obras. E aí nós vamos concordar com o Tiago, né? A obra sem a fé sem as obras é morta, porque é natural, sabe? Para uma pessoa que ama Jesus Cristo, ser uma pessoa de boas obras, né? Tanto na área social, né? Obras sociais, né? Mas principalmente na área espiritual, a pessoa que ama Jesus, que está submissa ao seu senhorio, que prega o evangelho, que aconselha outras pessoas, né? Que faz essas boas obras, que é um cristão que ama o seu próximo, que ama as outras pessoas, seus irmãos, que ama o mundo como Jesus amou o mundo, né? Então, hoje nós ficamos aqui, irmãos, e te convido para o próximo estudo, ou o segmento desse estudo, o prosseguimento dele, né? Onde continuaremos meditando nesse texto de Gálatas 5, 22 até o 29, o 24, né? Se o Senhor assim o permitir. Que você possa meditar mais na sua casa, colocar em prática o que diz aqui a Epístola de Gálatas no capítulo 5. Medita em Gálatas todo, mas se não, pelo menos desse capítulo 5 de Gálatas, que fala da liberdade cristã, fala dessa liberdade que é limitada pelo amor, que vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.